Pode-se dizer que o metrô Patriarca tem atualmente uma função central no bairro da Vila Ré. Apesar do comércio do bairro se estender para além do local, o fluxo de pessoas é intenso, em sua maioria em direção à estação. A Vila Ré é geograficamente denominada uma cidade dormitório por fazer parte da zona leste de São Paulo, que não absorve toda a necessidade de trabalho dos moradores, local onde considerável parte da população, se não a maioria, trabalham ou executam atividade em outras regiões da cidade, passando o dia fora e voltando para o descanso no período noturno. E o local que transporta a maior parte deste público é a Estação Patriarca do metrô. Pode-se dizer que desde o início do bairro, o papel da estação foi primordial ao lugar. Por isso, conhecer a sua história é se aprofundar cada vez mais nas memórias vilarreenses. Inclusive, uma função física na divisão do bairro com o lado sul da metrovia e ferrovia, onde fica o bairro da Cidade Patriarca. Primeiramente, vamos conhecer a fase anterior, a da Ferrovia Central do Brasil, que ligava a cidade de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro. Seu trajeto inteiro, que havia começado em 1869, só foi concluída e unificada em 1908. E, portanto, a Vila Ré era caminho entre o Brás e o Rio de Janeiro, desde o fim do século XIX. Obviamente, a região era formada apenas por glebas ainda sem nenhum uso. A cidade de São Paulo, em 1872, possuía apenas cerca de 30 mil habitantes. Portanto, a Zona Leste como um todo era um local de vastas terras vazias com pequeninas vilas de entreposto. Em 1900, a cidade já possuía 240 mil habitantes, e os locais que circundavam as linhas férreas eram as preferidas para as instalações de bairros e até mesmo zonas agropecuárias. O transporte de pessoas e mercadorias já era objeto valioso há mais de 120 anos atrás. Mas só em 1921, com São Paulo possuindo cerca de 580 mil habitantes, que o local passou a possuir uma parada. Em 19 de agosto deste ano, foi inaugurada a parada de nome quilômetro 488, 2 anos após a fundação da Vila Ré. Há poucos relatos do funcionamento da parada, apenas queixas por não possuir nenhuma infraestrutura adequada para os padrões da época. Tampouco rotinas de partidas. Em situações esporádicas e sem muita regularidade, se fazia o uso do espaço. Com o passar do tempo e aumento da população da cidade, Antônio Estevão de Carvalho, dono da comercial e construtora E. Carvalho, e a casa bancária, predial e fiadora A. E. Carvalho e Companhia, adquiriu as terras do lado sul da linha férrea. O lado norte já estava situada a Vila Ré, com boa parte de suas ruas constituídas e loteamentos divididos. O lado sul estava praticamente inabitado e Carvalho percebeu o potencial do negócio. Dono de várias outras glebas da cidade, como os atuais bairros de Aí Carvalho, Tatuapé e Anália Franco, também na zona leste do município. Carvalho queria formar um bairro de classe nobre, chamado de Cidade Patriarca. Se observarmos as suas ruas, são mais largas e os quarteirões muito diferentes do lado norte, a então Vila Ré. Em um lobby com o governo da época, as construções da futura estação Cidade Patriarca começaram em 1947, para já poder fazer a publicidade de seus lotes com o chamariz da sua nova estação. Claro que pesou para o governo criar a nova estação a também crescente população do bairro da Vila Ré,
já instalada comercialmente em comparação aos novos loteamentos. Também pesou a criação da estação o fato de que havia a necessidade de novas estações entre as já existentes Vila Matilde e Arthur Alvim. O longo caminho que as pessoas faziam para chegar às estações as deixavam isoladas. Sem carros ou ônibus, grandes caminhadas eram ineficientes. Então, no dia 7 de setembro de 1948, inaugurou-se a Estação Patriarca, como previa este convite das empresas de Carvalho. Emergindo no cenário da época, ônibus saíam da então estação Guaiaúna e da Avenida Celso Garcia para apresentar aos interessados um lote especial para começar uma nova vida a apenas poucos minutos do centro, como é relatado no Jornal de Notícias da época. A Vila Ré também ganhou com isso, um bairro já instalado comercialmente e com maior segurança para os moradores por não haver relativo isolamento. Atraiu clientes para os felizardos donos de grandes lotes e principalmente dos herdeiros da família Ré. Precisamos observar como há cerca de 70 anos já era importantíssima a ideia de se transportar ao centro e o papel da cidade dormitório que a Vila Ré se dedicava. Os governos sentiam imensa pressão habitacional nos cortiços centrais e já haviam planos diretores que queriam espalhar as pessoas por terras vazias. Incluir o acesso relativamente facilitado era uma necessidade pública. Uma curiosidade nada feliz é que Antônio Estevão de Carvalho, que apesar de não ser o investidor maior da Vila Ré, acabou por fazer parte de sua história, faleceu em um acidente automobilístico em uma estrada na região do hoje bairro da Parada 15 de Novembro, onde se dirigia para os loteamentos do atual bairro da Cidade de Carvalho, que tem seu nome por sua homenagem. Um pedaço da Avenida Radial Leste possui também um nome para lembrar o vanguardista do desenvolvimento local. A Estação Patriarca possuía uma característica ímpar em relação à maioria das estações férreas da época: a sua topografia. Perdia apenas para a estação de Arthur Alvim na altitude. Entretanto, para se chegar da estação Vila Matilde, precisava o trem vencer um enorme aclive. Os trens a vapor teriam de pegar velocidade logo após saírem da estação anterior e, em dias chuvosos, chegavam a patinar para ultrapassar a subida. Anteriormente, havia um declive no sentido Arthur Alvim que foi aterrado para facilitar a movimentação dos futuros metrôs, mas que davam um belo charme à viagem, pois logo após a parada havia descida, menos acentuada, mas diferente das monótonas planícies da viagem. Essa característica trouxe também uma bela vista panorâmica da entrada da estação em direção à Cidade Patriarca, abaixo da topografia, tomando o necessário também a construção da icônica antiga escadaria da estação. Para o lado da Vila Ré, o sentido era oposto. Uma boa ladeira para se chegar à avenida principal, em Tinguçu. Com o passar dos anos, os bairros cresceram rapidamente e as passagens de níveis se tornaram absolutamente imprescindíveis. O fluxo de trens e de carros aumentavam muito e alguns acidentes ocorriam. A passagem de nível mais movimentada se situava na Praça Independência, ligando o fim da Avenida Itinguçu com a Avenida Marcial Monteiro e Paraguaçu Paulista, no bairro de Arthur Alvim. Havia ali um fluxo de pessoas e isso gerou um comércio no local, mas que a seguir veremos que foi totalmente destruído. Há relatos de acidentes nessa passagem de nível e acidentes maiores na passagem de nível próximo à estação Arthur Alvim,
mas a topografia irregular entre os lados da linha férrea centralizavam poucas passagens de nível, o que favorecia o controle dos vigias de trem. Já na época de apenas a linha férrea existir, era observada uma divisão e pouco intercâmbio entre os bairros da Vila Ré e Cidade Patriarca. A linha férrea era já uma espécie de muro entre os locais. São Paulo já possuía a moderna operação das linhas de metrô na cidade, e muito se prometia sobre a chegada do sistema na Zona Leste. A linha seria a mais fácil para o governo construir, afinal, se utilizaria do paralelismo da linha férrea e seria um metrô de superfície. Entretanto, possuía os problemas de desapropriações e também o desejo de construir uma avenida paralela à linha do metrô e trem, que é a atual Radial Leste, para desafogar a absolutamente defasada Celso Garcia, que chegava apenas até a Penha. A então linha vermelha teve seu início no ano de 1979, com a estação Sé, mas problemas econômicos que o Brasil enfrentava nos anos 80 e também os estouros nas contas do governo atrasaram as construções da estação no sentido leste da linha. Houve um descompasso já habitual entre promessa e construção. Em 1981, a linha havia chegado ao Tatuapé e as obras então pararam. No primeiro momento, até Corinthians e Itaquera, todas as estações deveriam já estar prontas no ano de 1982, mas na verdade elas começaram a ser construídas em 1985, quando se viam canteiros de obras das estações posteriores. Durante algum período, uma dúvida pairou: existiria a Estação Patriarca? Os governos queriam inicialmente fazer a estação Rincão do metrô, a atual Guilhermina, e depois apenas a estação Arthur Alvim. Assim, economizaria da necessidade de se construir uma estação, e a localidade da estação Arthur Alvim não seria onde é a atual, mas sim nos arredores do final da Avenida Itinguçu, próximo à passagem de nível da Praça Independência. Isso gerou enorme preocupação aos moradores das redondezas, que não saberiam se seriam desapropriados ou não. Períodos de especulações pairavam. Mas estudos demonstraram que as construções das Coabs nos entornos fariam que apenas uma estação não seriam suficientes para abastecer os bairros da região. Chegou-se à conclusão de que era melhor construir mesmo a estação metroviária do Patriarca ao lado da ferrovia após o Rincão, e na sequência a de Arthur Alvim, também ao lado de sua irmã ferroviária. A escadaria da estação de trem perdeu seu lugar para a passagem da nova estação do metrô. Uma passarela foi instalada em seu lugar para também passar sobre a nova pista de carros construída em paralelo à linha férrea. A topografia do aclive e declive foram suavizadas para facilitar o acesso dos veículos metroviários ao local, pois sua tração é menos potente que a dos trens antigos. Apenas no dia 17 de setembro de 1988, 40 anos depois do trem, inaugurou-se a Estação Patriarca de metrô, com a presença do então governador Orestes Quercia, que no mesmo dia também inaugurou uma creche em frente à estação e também a Estação Arthur Alvim de metrô. Eu quero dizer para vocês que venham aqui na inauguração da Estação Patriarca como governador do estado. O até então muro imaginário que existia pela linha do trem permitia ainda que pedestres pudessem passar entre os lados com maior facilidade, mas após o metrô, apenas pelas passarelas das estações, isso era possível.
já que havia um muro físico construído para impedir pessoas de um choque ou atropelamento. Também na época foi construído o viaduto em Tinguçu, próximo ao final da avenida, para substituir a passagem de nível da Praça Independência. Isso ocasionou uma grande cicatriz na história da Vila Ré. Além de destruir residências e comércios para construção, matou o comércio da praça, restando apenas o bicicleteiro do japonês, que até 2019 por lá comerciou, mas mudou-se no mesmo ano para quarteirão ao lado, mantendo um pouco daquela história, já que o atual dono é filho do anterior, desde a década de 60. O final da Avenida Tinguçu, com isso, perdeu um pouco da sua importância comercial nos anos 90 e 2000, voltando aos poucos a crescer nos anos 2010. A passarela que existia entre as estações Guilhermina e Patriarca foi demolida. Uma nova foi construída entre as estações Patriarca e Atrovim no ano de 1999, justamente na antiga passagem de nível da Praça Independência, levando em conta o intercâmbio do bairro com o centro de Arthur Alvim. Em períodos de 40 anos, as mudanças foram impressionantes. De 1908, ano que foi concluída a Via Férrea Central do Brasil, até 1948, no ano da inauguração da estação de trem, o bairro começou, mas ainda era mais rural do que urbano. Entretanto, de 1948 até 1988, a mudança foi colossal. A maioria dos terrenos já estavam ocupados, prédios já existiam na Vila Ré. A maioria dos aparelhos públicos do bairro foi concebida nessa época. O metrô foi prontamente absorvido. Podemos observar que a Vila Ré sempre teve ligação com as mudanças que o sistema de transporte efetuava. Cada inauguração significava também uma nova era. Poderíamos até dividir a Vila Ré em 3 etapas. Antes da estação férrea, a Vila Ré inicial, após a estação férrea, Vila Ré intermediária e após a estação do metrô, a Vila Ré atual. A característica do bairro muda conforme transformações abruptas ocorrem. Entre 1948 a 1988, o público não era igual ao posterior. De 1988 para cá, muitas novas pessoas chegaram, mudanças foram feitas, histórias foram apagadas e novas construídas. Claro que a percepção de melhor época é individual. Uns dirão que antigamente, sem o progresso, o bairro era mais calmo e melhor de se viver. Outros dirão que o progresso trouxe mais qualidade de vida. Tudo é relativo. O importante é relatar as partes dessa história para que cada um ao seu gosto possa reviver. E essa é a proposta do canal. É importante perceber o papel central da Estação Patriarca na vida do vilarrense, seja antes ou agora, inclusive depois de apelos antigos, relatados até nos jornais dos bairros na década de 90, a estação passou-se a chamar Patriarca Vila Ré desde o dia 14 de dezembro de 2018. Afinal, a Vila Ré é até hoje mais dinâmica e mais comercial que o bairro da cidade Patriarca. Não é problema nenhum dividir uma estação com um bairro vizinho. Muito ao contrário, bairros divididos por um muro, mas unidos pela estação. A Vila Ré possui ainda muitas histórias. Continuem acompanhando e enviem por e-mail, que está na descrição, fotos e relatos que possam ajudar a guardar a memória para que no futuro as pessoas saibam o porquê moram onde moram. Não deixarei de dar os créditos. Sua colaboração é muito bem-vinda. Não deixe a nossa história sumir.